Célio Fernandes, que é presidente do CDL de Cuiabá, falar justamente da questão do comércio. Célio, sempre um prazer enorme, uma alegria, uma honra te receber aqui. Bom dia. Bom dia, professor João, e bom dia a todos os ouvintes da Conte. É um prazer estar aqui com vocês também. No comércio não tem esse negócio de 100 dias, não, né? Todo dia 100, tem que ser 100. Comerciante, ele acorda e diz: esse vai ser o melhor dia. Sempre otimista, confiante, resiliente. Tá? Esse é o dia a dia de quem lida com o varejo. É verdade. Célio, já dá para a gente fazer um balanço desse ano, né? Por que eu falo balanço desse ano? Toda vez que você tem mudança de governo no governo federal, você tem mudança de modelos econômicos, tem mudança de postura econômica, de linhagens econômicas, e o comércio é o para-choque de todo o processo. É ali onde, quando as coisas estão boas, quando a água é fria é o primeiro que sente, quando a água é quente é o primeiro que sente, quando tem um poste na frente é o primeiro que tem um impacto também, né? Como que você avalia essa questão, essa efervescência toda que teve? Já dá para ter uma calmaria, dá para ter uma noção? Como que você está avaliando isso? Então, nós temos duas realidades, né? Isso é importante ressaltar, porque um é o contexto Brasil. Sim. E um outro contexto é o contexto Mato Grosso, né? Mato Grosso vem crescendo, né, a níveis fantásticos, né? Que, assim, sem precedentes em outros estados, uma referência nacional e até global em termos de agro e tudo mais. Então isso impacta muito positivamente, e o agro num cenário mundial, ele não perdeu a relevância, embora hajam algumas oscilações de preços das commodities, do dólar. Isso é muito normal, natural, e todo mundo já está habituado a lidar com isso, né? Então essas pequenas oscilações, elas acabam não afetando tanto. O contexto nacional, ele é um pouco diferente. A mudança de governo, ela trouxe muitas incertezas para o mercado. A gente vê o próprio termômetro da Bolsa de Valores, né? Um sobe e desce, e assim muito mais para uma estagnação, muitas promessas em relação ao que vem aí pela frente, né? Tem algumas coisas que tem um estofo para imaginar que vão ter sequência, outras se mantêm numa incógnita, e o mercado como um todo, ele acaba expressando isso. Então eu converso, por exemplo, com o pessoal da construção civil no estado. Eles estão muito contentes. Sim. Porque vinha numa crescente de obras, de desenvolvimento. Aliás, o país também Sim. vinha no nível de otimismo em relação a crescimento, desenvolvimento econômico, e isso ele não muda de um dia para o outro. Sim. O que acontece é o que você falou, tem uma espécie de estagnação nessa virada de chave, e isso a princípio se reflete assim: bom, deixa eu ver o que vai acontecer, como é que isso vai refletir. Esses primeiros meses eu acho que ainda não deu para perceber tão claramente. Embora alguns sinais de fumaça que já foram lançados, né, no governo federal, como a questão do próprio rompimento de teto de gastos, com a questão de uma ânsia mais veemente para a aprovação de uma reforma tributária, onde a discussão disso está muito mais em pequenos arranjos do que existia lá atrás para fazer a coisa acontecer. E a gente sabe que se um governo não tem preocupação com corte de gastos, acaba sobrando carga tributária. Sim. Porque para equilibrar essa balança, né, isso é necessário. Por um outro lado, uma conquista que foi tão grande para o país, que foi a da independência do Banco Central, para trazer uma estabilidade para o mercado, uma coisa mais continuada, não tão sujeita às intempéries políticas, né? Isso também está sendo colocado sob tensão. O mercado responde nisso também negativamente. Outro cenário: a lei que existe ainda das estatais, estão forçando de todas as formas para que seja flexibilizado, para que as estatais possam receber os apadrinhados políticos.
a gente já tem um histórico disso no passado e não foi um histórico digno de boas lembranças. Então isso é importante enxergar todos esses sinais e o mercado como um todo olha para isso de forma apreensiva, né? O que vem pela frente. Então a gente percebe um pouco de estagnação no desejo do consumidor, tá? Ele quer se preservar um pouco mais. Hoje a taxa de juros ela é muito mais favorável para quem tem dinheiro aplicado do que quem quer investir em algo. O crédito para construção, para reformas, para aquisições, enfim, para investimento num negócio, ele está restrito e está muito caro. Sim. Então, quando a pessoa faz as contas, avalia a viabilidade econômica, ele acaba não tendo ânimo para fazer esse enfrentamento, para fazer esse investimento nesse momento. Então, isso é o que a gente está vivenciando. Eu acredito que isso vai levar algum tempo ainda até se estabilizar, né? Vão ser preciso mais do que sinais de fumaça, vão ser preciso ações concretas para entender que a dinâmica do mercado, da economia, ela é muito sensível a cada discurso até a fofoca, político, né? Até a fofoca. Até a fofoca, exatamente. Muitas vezes até esse aspecto. Então, mas acredito que uma parte de quem está no governo já percebeu isso, está entendendo que essa dinâmica ela é muito mais forte do que talvez haviam previsto, e que o histórico mostra que nenhum governo se sustenta quando a economia vai mal. Sim. Porque quando a economia vai mal, a população mais carente é quem mais sofre. Quando a inflação está alta, a população carente é que mais sofre. Com a carga tributária elevada, a população carente é que mais sofre. Então, nível de desigualdade aumenta muito. Sim. E aí não tem popularidade que resista, né? Então, esse é um cenário assim genérico, sim, mas que dá para a gente enxergar isso. E aí, trazendo para o comércio, a gente olha assim que os números eles são tímidos ainda, tá? Existe sempre uma expectativa. A gente percebe que o índice de confiança do consumidor ele ainda está num nível relativamente alto, embora nem sempre demonstre na prática, né? Quando você fala, bom, então vou botar o dinheiro vou botar a mão no bolso para gastar com aquilo, a gente não percebe isso ainda tão claramente. Então o comércio está andando meio de lado em quase todos os setores. E tem uma questão, Célio, que eu chamo de consolidação. Quando faz muito tempo que uma coisa acontece, consolidou. Então, vê uma mudança, as pessoas não sabem como era antes. Você falou de coisas aí muito importantes, que as pessoas sabem como era antes, porque as mudanças são recentes. Você falou de 3 legislações que alterou, que foi no governo Michel Temer. Foi esses dias. Perfeito. Quando o Brasil estava numa dificuldade enorme ali, 2015, 2016, veio o impeachment da presidente Dilma, tal. O Brasil estava ali, ninguém estava confiando em nada. O Temer assume, né? E vem com 3 legislações, a independência do Banco Central, a lei das estatais, né? E o Brasil se reanima com aquilo, né? Mas todo mundo que está no comércio, todo mundo que vende, todo mundo que compra, estava vivo e já estava ativo comercialmente nessa época. Sim. Então, o fato dele saber como era antes e o medo de retornar ao antes, né, traz insegurança. Em termos de mercado, eu falo que a pior coisa que tem, por mais que algumas pessoas, e aqui nós temos até o Vivaldo, que é economista, fala constantemente sobre essa questão de investimento em bolsa, investimento em fundos, em poupança, tá? Essa é a pior coisa comercialmente. Que o mesmo dinheiro ele circula, ele faz todo o movimento. Tem até umas brincadeirinhas aí hoje de TikTok que mostra o cara lá com R$10 que paga um, paga outro, paga outro, paga outro. E depois o dinheiro nem existia, mas todo mundo pagou suas contas. Mas na realidade é essa, né? Dinheiro precisa circular. Quando ele circula, você movimenta toda uma relação comercial. Exatamente. E quando ocorre esse medo, eu vejo que há uma retração. As pessoas, mesmo quem tem dinheiro, guarda dinheiro e não coloca o dinheiro para circular. E aí afeta, acho que todo mundo, né? Afeta, e até mesmo no próprio contexto do investimento, ele está permeado de inseguranças. Tanto que
se você perceber a quantidade de recursos que tem ido para fora do país, de gente investindo em contas em outros locais, em paraísos fiscais e tudo mais, ele também é um número significativo, é uma movimentação bastante relevante. Isso não é bom para o país, não é bom para o país. Então é necessário, e com a maior brevidade possível, né, que os sinais eles sejam mais robustos e que transmitam para o mercado mais confiança, né? Nós não podemos mais ficar à deriva, né, sob influência de, às vezes, um discurso que é mais populista. Tá? Você citou aqui o governo Temer, né, um cara que assumiu após um impeachment, num período curto, e talvez tenha sido dos últimos presidentes o que mais bem geriu o país num espaço tão curto de tempo. Porque o que é fazer a gestão? É fazer aquilo que é preciso ser feito para enfrentar uma situação. Tá numa crise, tá? O que é preciso ser feito? E aí você precisa ter uma boa articulação com o Congresso. Vamos ver que é o mesmo Congresso que estava lá atrás, que estava envolvido em um N... Com os mesmos métodos, com as mesmas fórmulas. Isso. E o mercado reagiu bem, criou uma base para mudança. E o Temer... saiu com 5% de aprovação. Olha que loucura. E não tem. É que há uma utopia ainda de grande parte do brasileiro que transfere para um gestor a responsabilidade sobre governança do país. Não adianta, nós temos que crescer democraticamente, como cidadania. Né? O exercício da cidadania, a participação, a cobrança, o envolvimento, o conhecimento, o entendimento das diversas questões, porque quem está melhor organizado se articula, faz lobby e obtém benefícios, obtém, enfim, aquilo que quer. Tem mais possibilidades de encontrar recursos, né? E aí quem está excluído, ele está excluído de tudo. Exato. Hoje até comecei o programa falando sobre isso. Esse modelo de Estado que nós temos está vencido, não está vencido só aqui, está vencido no mundo todo, né? A função de Estado, a forma de trabalhar. Nós discutimos aqui hoje as nossas matérias iniciais aqui, local, né? Foi Tribunal de Justiça dá 5 dias para o prefeito responder o quê? Tribunal Superior Tribunal dá 5 dias para o governo responder o que tem. Tribunal de Contas dá 3 dias para a prefeitura responder. Ou seja, até brinquei, manda um áudio, resolve esse problema. Para de colocar tanta gente, trabalhar para resolver uma questão, que é você pegar o telefone, ligar e fazer uma pergunta, né? Então é um modelo de Estado atrapalhado. E muito intervencionista, demais, né? Demais. Muito intervencionista. Eu vou falar agora, você está citando de poderes agindo uns sobre os outros, né? Nós conversávamos essa semana ainda em alguns encontros na CDL sobre a interferência, a dificuldade para se fazer negócios. Sim. Hoje, em Cuiabá, para você iniciar uma obra, está um parto. Né? E depois que você começa, a dificuldade para atender todo o contexto burocrático, então falta clareza, falta simplificação, falta a implantação de uma tecnologia de inteligência, como a gente já vê, e nós vivenciamos hoje numa influência de inteligência artificial que está respondendo tudo com uma instantaneidade. Falta isso para que os negócios, eles, sejam destravados. Falta um QR Code para resolver os problemas, né? A gente hoje, vivendo numa era de uma velocidade enorme, a tal ponto que algumas pessoas desconfiam que o celular descobre o pensamento que ele quer comprar, né? E a gente viu no poder público ainda, estava falando, carimbo, papel, processo, tudo se arrastando, cartório, complicado. O nosso parceiro lá de Mirassol do Oeste, o Tadeu Benites, tem uma pergunta. Bom dia, Tadeu. Muito bom dia, seu João Edson, bom dia a todos os companheiros da rede e bom dia o nosso convidado, o senhor Célio. Senhor Célio, estão colocadas na mesa 2 propostas para a reforma tributária. Uma oriunda do Senado e a outra da Câmara.
Como a CDL avalia estas propostas? De Mirassol do Oeste, Tadeu Benites. Tadeu, as duas propostas elas foram colocadas para contemplar lados políticos, né? Diferentes envolvidos nas mesmas. E as duas estão sendo avaliadas para chegar a um consenso. O governo quer a todo custo dizer que fez uma reforma, tá? E não está tão preocupado assim com o impacto desta reforma. Ele quer realizar. Aí quando você vê a dificuldade em relação a estados, né? Recentemente ouvimos aqui do secretário Galo que o impacto dessa reforma, da maneira como foi colocado aquele arcabouço fiscal ali, ele pode ser bastante prejudicial para o estado de Mato Grosso. E assim como o estado de Mato Grosso vê isso de modo prejudicial, outros estados também o veem. Por quê? Porque ninguém quer mexer naquilo que está já sedimentado e tudo mais. Ele quer, se tiver alguma coisa que você fala assim, vai melhorar a minha arrecadação, melhor. Os municípios, igualmente. Aí você vai para a parte dos setores. O agro defende um estímulo, um modelo que permita continuidade de desenvolvimento. O setor industrial que está assim, à deriva no país já há um bom tempo, perdendo capacidade produtiva, perdendo competitividade, precisa de mudanças nesse sentido. O setor de serviços parece que virou a bola da vez e todo mundo quer tributar, e aí a gente vê que dentro dos setores de serviços você tem setores que são essenciais, na educação, na saúde, enfim, tecnologia, e serviço é o tipo da coisa que se está ruim aqui, se fica ruim para ser tributado aqui, ele migra para outro lugar. Sim. Porque hoje está tudo na nuvem, as pessoas resolvem tudo com tecnologia. Então hoje você contrata gente para trabalhar na Índia, na China, em um monte de outros lugares. Então é uma reforma extremamente complexa e a gente já começa a perceber o seguinte: o presidente se aproximou muito do presidente do Senado. Mas o presidente da Câmara é quem demonstrou a maior capacidade e força na sua reeleição. E aí ele já está mostrando que falou, não, nós queremos discutir isso. Tanto que a criação de uma comissão para tratar da reforma paralela, né? Aquilo que o governo fez, paralela, com outros membros dentro da Câmara Federal. E já dentro dessa comissão já existem subcomissões e a gente sabe onde é que isso vai dar, né? Quando você cria comitê de trabalho, comissão disso, comissão daquilo... para não trabalhar, né? Para não andar. E aí cada lugar onde aquilo passa é uma dificuldade. E se a gente for observar, ao longo da história, né, nós nunca conseguimos fazer uma reforma mais significativa num momento que não fosse um momento de uma crise mais significativa, né? E o Brasil, como assim, não teve guerras, não teve questões mais impactantes que forçassem uma leitura de reforma, isso não aconteceu. E ontem também falava com alguns profissionais o seguinte: a gente tem um modelo mental, que é o modelo do fisco no país, em todos os ambientes, seja o fisco relacionado com a poder de polícia, seja o fisco municipal, estadual, federal. O modelo mental do fisco é o seguinte: eu quero pegar do contribuinte aquilo que eu puder para tirar. E aí, como é que você vai fazer uma reforma e depois implantar isso com esses modelos mentais? Isso não é uma coisa simples, não. O Brasil, aliás, ele é um case para ser assim, destrinchado, né? Muito bem destrinchado, porque é extremamente complexo. Então, nós da CDL, a gente vê assim, precisamos estar atentos, estamos acompanhando, ainda não tem nenhum sinal claro de que vai avançar um ou outro. Existe um sinal claro de que o governo federal quer fazer,
existe um sinal claro de que o Congresso Nacional quer discutir isso e quer entender isso melhor com a sociedade. E que todos os entes que serão impactados por isso estão atentos, preocupados e se manifestando. Então, o que é que vai sair daí, nós não sabemos. E não sabemos se vai ou não sair. Viu, presidente, dentro do que o governo federal quer fazer, dentro do que o Congresso pretende implantar e dentro daquilo que é a realidade do comércio, falando aqui de Mato Grosso, o que é que o CDL vê como primordial, como importante, que deve estar inserido dentro dessa proposta? Se vocês tivessem assento hoje, oportunidade de discutir hoje, frente a frente com o Congresso ou com uma equipe presidencial, o que é que o senhor colocaria no papel hoje como determinante para o Congresso dentro dessa proposta de reforma tributária? A primeira coisa, é um termo que está inclusive na Constituição, que chama-se capacidade contributiva. Se eu não tenho claro qual é o limite dessa capacidade, a gente sabe que a partir de um determinado momento, e isso são estudos científicos, isso é internacional, não é daqui do Brasil. Se você começa a cobrar além da capacidade do indivíduo em contribuir, a economia vai definhando. Tá? Você vai criando um Estado robusto, inchado, ineficiente e improdutivo. Então, capacidade contributiva precisa estar muito claro. Por isso que essa discussão de que vai ter aumento de carga, não vai ter aumento de carga, isso é básico. Isso é básico. E aí é conta matemática que tem que ser feita, não é fácil, é complexo. Né? Não tem como fazer uma reforma como essa sem que alguns setores percam em detrimento de outros. Tem que se avaliar aonde é que essa carga tributária está mais pesada e aonde é que ela é cabível de ser, você pode minimizar de um lado para compensar de outro. Tá? A carga tributária no Brasil, ela é centrada no consumo e ela é perversa por isso, porque o indivíduo que ganha um salário mínimo, ele gasta todo o seu salário mínimo. Então, ele é impactado em 100% da carga tributária. Se ela é de 40%... Aí dentro dessa questão, Célio, eu quero colocar uma questão. E as empresas estrangeiras? Nós tivemos uma mudança vertiginosa na questão comercial. Sim. Né? Escrevi um artigo essa semana sobre isso, defendendo a taxação das plataformas chinesas e americanas, enfim, de qualquer lugar do mundo. Isso é puramente tecnologia, que aí pega produção, insumos e tudo mais, lá de onde vem isso. O principal é a China, tá? A China se transformou no grande mercado produtivo mundial. Consegue fazer isso com custos muito baixos, mão de obra, insumos, enfim, aspectos tributários, aspectos ambientais, trabalhista, desburocratização, tudo mais, consegue fazer isso e aí vem para cá. Então o consumidor que está aí me ouvindo fala assim, pô, mas então agora você está querendo condenar aquele produto que eu compro lá da empresa da Amazon, China, por exemplo, da Amazon, ou da Shopee, ou de quem quer que seja. Sim, meu amigo, porque você vive onde? Você vive aqui em Cuiabá. Aí tem buraco na rua, você quer que a prefeitura tape. Tem escola que está precisando, você quer que o Estado te dê. Você quer segurança, você quer saúde. Só que isso só é possível quando existe a geração de impostos. E a geração de impostos, ela é feita no Brasil em cima de consumo, como eu falei. E se é em cima de consumo, eu tenho que comprar o produto no comércio local, para que aquela empresa que recolhe aquele valor e repassa para o Estado tenha condições de ter como aplicar aquele recurso. Eu estou falando Estado ou ente público de forma geral. Né? Então, veja, eu falei capacidade contributiva, eu falei em balancear essa carga tributária para que ela seja mais justa, para que ela tenha um foco em reduzir a desigualdade social. Tá? Isso não pode ser um discurso meramente político, é preciso ter sinais mais claros a respeito disso. Tanto que já vi estudos que falam assim, se você tivesse um imposto único e que esse imposto ele fosse, por exemplo, sobre as transações financeiras, o cara que ganha R$ 1.500, um salário mínimo,
ele vai pagar aquele imposto uma única vez ali. Sim. Tá? Agora, o cara que ganha 120 mil e que vai transacionar isso inúmeras vezes, ele vai pagar mais. É proporcional. Seria uma coisa mais justa. Mas nós estamos muito distante disso, porque eu falei, o modelo mental do fisco, ele precisa... Isso é como um alimento que mantém essa estrutura. Simplicidade não passa na mente de grande parte das pessoas que estão discutindo a reforma tributária. E o Brasil, vocês já ouviram falar isso inúmeras vezes, é um verdadeiro manicômio tributário. É um manicômio tributário. Não existe. Você vê contador, hoje é o cara mais estressado que tem no mundo. Né? A quantidade de demandas que existem para os advogados atuarem no mercado diante dessa bagunça, desse manicômio tributário, isso é uma coisa louca. E você vê quem que está fazendo, por exemplo, dentro do município. Vamos simplificar. O que a prefeitura pode fazer para simplificar a vida do cidadão? Eu vi aqui esses dias, até não conheço a experiência, mas Tangará da Serra, o cara quer construir, ele entra numa plataforma, ele diz qual que é o número da inscrição municipal dele no terreno, aí ali ele já tem a informação, o que ele pode fazer lá. Aí ele diz o que ele quer, aí ele já tem a informação de quais são as licenças que ele precisa e o que ele precisa para aquelas licenças, ele vai clicando naquilo, ele emite a taxa, ele faz tudo assim, automatizado, chega no final, o cara já sabe, de uma vez só, de modo transparente, inteligente. Eu estou falando, tecnologia, a gente está aí, é exponencial e não volta atrás. Hoje a gente tem essa criação inteligente de inteligência artificial aqui nesse chat GPT. O que você quiser tá ali. E se você quer alimentar aquilo para construir uma inteligência continuada para facilitar a tua vida, você faz isso. Então vai ter gente que vai usar como oportunidade, vai ter gente que está barrando, não, isso aqui não pode ter, porque isso aqui é uma ameaça para o meu emprego, para o meu trabalho, para isso, para aquilo. Não tem volta, queira ou não, não tem volta. Nós vivemos a era do QR Code, do algoritmo, né, dos diversos modelos que já estão sendo criados de inteligência artificial, e não adianta. Por isso que eu falei, esse modelo de Estado é complicado, porque a gente tem duas coisas aqui muito interessantes, né? O Estado, na dúvida, ele te proíbe. Perfeito. E o arrecadador, na dúvida, ele segura seu dinheiro, mesmo que você quebre lá na frente. Então a gente precisa de um equilíbrio em relação a essas questões, e a tecnologia ela é tão clara. Você que é da área do comércio, hoje uma mega empresa com rede em todos os estados brasileiros, no Distrito Federal, através de sistemas, ele consegue ter controle de cada peça que sai, de cada coisa que estraga, tá? E o Estado não consegue saber da sua vida, né, para facilitar a vida do cidadão, para produzir para ele mesmo. Porque quando você facilita a questão do Estado, você produz para ele. Nós estamos aqui também com Célio Fernandes, que é presidente do CDL de Cuiabá. Estamos conversando sobre a questão tributária, mas vamos falar de outras coisas. Nós estamos chegando aí na Páscoa, nesses feriados. Qual a importância desse feriado e qual a expectativa, Célio, para esse período? Olha, o comércio vive das datas festivas, né? Se de um lado a gente até defende, briga assim para que os feriados eles sejam tornados pontos facultativos, ou que eles sejam liberados para o comércio trabalhar, né? Do outro lado, a gente entende que são datas comemorativas e que elas sempre são oportunidades de venda. Sempre são oportunidades de venda. A Páscoa não é diferente. Ontem eu tive a oportunidade, inclusive, de passar num shopping da cidade. Aí eu estava olhando as filas nas lojas de chocolate, né? Isso é uma coisa impressionante, rapaz, é impressionante. E você vai a supermercados também, né? Que ali é um termômetro interessante. As pessoas parece que elas estão comendo mais, estão comprando mais em supermercado. É um setor que tá crescendo. Porque toda essa insegurança e tudo mais, né, de um processo de transição, faz com que as pessoas transfiram um pouco isso para a alimentação. Falar, não, isso aqui eu dou conta, isso aqui eu consigo. E aí você vai ver aonde é que elas estão mais concentradas, naqueles varejistas de grande porte que tem
vendas de produtos com um valor menor. Então, filas enormes. Mas a gente tem uma expectativa boa, assim, com a Páscoa, com todas as datas comemorativas, né? E a gente trabalha sempre para que elas sejam mais bem aproveitadas possível. A gente sabe que cada varejista ele tem uma leitura disso de modo mais apropriado, a utilização de ferramentas, tanto dentro do seu time ali, sim, preparo do treinamento, capacitação, produto, exposição, como também para fora, né? Como é que eu faço um marketing, como é que eu faço um impacto das pessoas e crie aquela necessidade de consumo. Então, as datas são sempre muito bem-vindas, são um histórico, né, do comércio. A Páscoa é uma boa data e esse ano, até como a gente pega aí sexta-feira, sábado aniversário de Cuiabá, domingo de Páscoa, então isso privilegia muito também a questão de turismo, né, de deslocamento, sim, de pessoas que vão para o lazer, né, Cuiabá comemorando aí mais um aniversário, tem muitas festividades, isso acaba movimentando um mercado que é bares, restaurantes, turismo, isso é importante para a economia, né? Que bom que tem datas, verdade, comemorativas, né? Que bom que tem alguns feriados para a gente poder fazer campanhas. Então, vamos nos manter confiantes, né? De que a economia vai girar, as pessoas vão. O país tem uma capacidade de resiliência, né? Para suportar aí todas essas diversidades muito grande. E Mato Grosso muito mais, né? Mato Grosso vai sentir impacto de uma possível crise maior a nível federal bem depois, né? Como a gente já viu no passado. Mais rápido, né? E vai recuperar mais rápido. Recupera mais rápido, né? E olha, a gente é forte, porque a gente já enfrentou cada coisa, cada plano doido, né? O mês de março que terminou, né? Foi aquele mês, aquela sequência dos planos Collor, depois dos outros planos econômicos, tá? Como a gente faz aqui um histórico da data, né? A gente passou o mês de março inteiro lembrando os grandes desastres que a gente já teve na economia, no poder político, tá? Né? Era ano que trocava presidente também, né? Lembrando das inflações de 80%, de uma série de coisas, e a gente resistiu tudo isso. Então, você está falando dos economistas do passado, né? A gente brincava às vezes assim que a economia era uma ciência metafísica, né? Porque era uma coisa, os caras inventavam, sim, algumas propostas muito... passamos por situações. Até chegar no plano real foi dolorido. Né?